Nessa aula eu vou falar um pouco sobre conceitos iniciais, conceitos introdutórios sobre sistemas de comunicação. Vou falar um pouco também sobre sistemas de comunicação digital e sistemas de comunicação analógica, vantagens e desvantagens desses sistemas. Bom, um sistema de comunicação é aquele que permite que uma mensagem, uma informação seja transmitida de um ponto a um ponto B remoto. Os sistemas de comunicação, eles podem ser observados desde há muito tempo, né? Podemos citar, por exemplo, as comunicações feitas por meio de sinais de fumaça, por meio de fogo, por meio de tambores, chegando até aí as comunicações telegráficas, passando pela telefonia celular, a internet e comunicações em espaço profundo. Então, a variedade dos tipos de sistemas de comunicação ela é muito grande. E aqui nessa figura há 3 exemplos sobre os quais a gente pode falar um pouco mais. Na parte de cima eu tenho um sistema de telefonia, né, onde essa senhora está usando um telefone fixo para falar com esse senhor por meio de um sistema de telefonia celular. Aqui no centro a gente tem a representação do sistema de comunicação em si, né, ou da parte principal do sistema de comunicação em si, que vai fazer com que a mensagem gerada por ambos os usuários chegue ao destino. Na parte central há uma comunicação, um sistema de comunicação, melhor dizendo, onde um cinegrafista está gravando uma cena, transmitindo essa cena para a parte principal do sistema, e essa parte principal do sistema transmite essa cena, seja ela em tempo real ou gravada, para um aparelho de televisão, né. Então aí eu tenho um exemplo de difusão de TV. E na parte de baixo eu tenho, do lado esquerdo, uma rede de computadores sem fio, se comunicando com um ponto de acesso, Wi-Fi, por exemplo, né, a gente já conhece bem isso no nosso dia a dia. E esse ponto de acesso Wi-Fi está conectado a uma rede, com fio, por exemplo, uma rede Ethernet, ok? Bom, observando esses 3 exemplos, a gente consegue identificar alguns elementos comuns a todos eles. A gente consegue identificar uma fonte de informação. Então, no primeiro exemplo, é a senhora falando ao telefone. No segundo exemplo, é a cena sendo gravada pelo cinegrafista. No terceiro exemplo, são os dados dos computadores. A gente identifica também nesses 3 exemplos o destino, né. No primeiro caso, é o sujeitinho que está conversando com a moça, né. Na verdade, ele pode ser tanto fonte quanto destino, assim como a moça pode ser tanto fonte quanto destino. No segundo exemplo, o destino são os espectadores aí
do programa de televisão. E no terceiro exemplo, o destino são os próprios computadores, né? Então, sejam computadores com conexões sem fio ou com fio, eles são ao mesmo tempo fonte e destino da comunicação. Então, nós identificamos nesses três exemplos fonte, destino e nós identificamos também o sistema de comunicação propriamente dito, do ponto de vista técnico, não é? Que contém um transmissor, que vai transmitir a informação da origem, da fonte ao destino, o canal de comunicação, que é por onde a fonte, desculpe, que é por onde a informação vai trafegar, e o receptor, que é aquele elemento responsável por recuperar a informação transmitida e entregar essa informação ao destino. Então, esses elementos estão colocados aí nessa figura 1.2. Então, agora podemos falar de forma um pouquinho mais detalhada sobre os componentes desse sistema de comunicação. Então, a gente tem o transdutor de entrada, né? Vamos colocar alguns comentários aqui para a gente acompanhar. Então, a gente tem aqui o transdutor de entrada, que é responsável por converter a mensagem de entrada em um sinal elétrico, caso essa mensagem de entrada não esteja já no formato elétrico. Por exemplo, se essa mensagem de entrada for uma voz, né, voz gerada por um interlocutor de um telefone, por exemplo, é preciso que o transdutor transforme essa voz em um sinal elétrico. Esse sinal elétrico, que está nesse ponto do sistema, vai ser aplicado ao transmissor. Qual é o papel principal do transmissor? É converter esse sinal de entrada em um sinal transmitido que seja adequado ao canal de comunicação. Em outras palavras, pode ser que nesse ponto do sistema eu tenha um sinal de entrada que, embora seja um sinal elétrico, já seja um sinal elétrico, ele não esteja adequado ao canal que se pretende utilizar para transmitir a informação. Por exemplo, digamos que eu queira transmitir o sinal de voz por meio de uma conexão de rádio, né? Então, o meu canal de comunicação é um canal de comunicação sem fio, e um canal de comunicação sem fio não consegue dar vazão a um sinal puramente elétrico. Eu preciso converter esse sinal elétrico num sinal eletromagnético que possa, então, se propagar através desse canal sem fio, né? E o transmissor, então, vai executar essa conversão, ou mais genericamente falando, essa adequação do sinal elétrico de entrada ao canal de comunicação. Bom, esse canal de comunicação, ele pode produzir no sinal uma série de degradações, e dentre as degradações mais fáceis da gente entender nesse primeiro momento, estão a atenuação do sinal, ou seja, o sinal recebido, ele vai ter uma potência de recepção que é, na prática, sempre menor que a potência de transmissão. Esse canal também pode distorcer o sinal transmitido. O que é uma distorção? Uma distorção é uma alteração na forma de onda do sinal. Então eu gerei aqui na entrada desse canal uma forma de onda que vai estar carregando a informação. E essa forma de onda, ao atravessar o canal, ela pode ser modificada pelo canal, né? Por exemplo, digamos que esse canal de comunicação seja um par de
fios de cobre, né, e digamos que eu aplique nesse canal uma sequência de pulsos como essa que eu acabei de desenhar. Deixa eu dar uma melhorada nela aqui. Por influência da distorção, o sinal recebido, né, ou seja, o sinal na entrada do receptor, ele pode, por exemplo, estar ou ficar com um formato, por exemplo, assim. Ou seja, o que eu consigo identificar como efeito da distorção? Uma alteração no formato do sinal, uma alteração da forma de onda, e isso é para nós uma distorção. Além da distorção, a gente tem ruído. O termo ruído ele é muito comum no nosso dia a dia, né? As pessoas leigas, né? As pessoas que não estão na área de telecomunicações sabem muito bem o que é um ruído, né? O ruído é alguma coisa que prejudica, especificamente aqui no nosso exemplo, a comunicação. E esse ruído ele pode ser um sinal gerado por fontes externas, né? Então, por exemplo, quando eu estou assistindo TV, né? Então vamos fazer um pequeno desenho aqui. Tem aqui um aparelho de TV, o sinal sendo transmitido por essa torre de TV, e esse sinal pode estar sofrendo a influência, por exemplo, do ruído gerado pelo motor desse veículo, né. Por exemplo, o motor a explosão, né, a gente sabe que ele é ou funciona, melhor dizendo, pela explosão do combustível que é provocada por centelhas, produzidas pelo sistema elétrico do motor. E essas centelhas são, geram, melhor dizendo, ondas eletromagnéticas que vão se propagar e interferir nessa comunicação entre o transmissor de TV e o receptor de TV. Então esse ruído de ignição do motor do carro, ele pode afetar a imagem mostrada na recepção. Então esse é um exemplo de ruído gerado externamente ao sistema de comunicação. Mas tem também aquele ruído gerado internamente no sistema de comunicação. A gente vai falar no devido momento um pouco mais sobre esse ruído, mas esse ruído, né, inicialmente a gente pode entender como sendo gerado pelo próprio circuito do receptor. E ele é chamado de ruído térmico. Por que ruído térmico? Porque esse ruído ele é gerado pelo efeito da temperatura sobre os condutores presentes no receptor. Essa temperatura produz uma agitação dos condutores de carga, né, dos elétrons, especificamente, e essa agitação dos elétrons, ela produz correntes elétricas indesejadas, e por serem indesejadas, são caracterizadas como ruído. Ok? Então, a gente tem, nesse exemplo que eu desenhei aqui, o ruído térmico sendo gerado pelo próprio receptor de TV e o ruído gerado externo, né, o ruído externo gerado pelo motor desse veículo aqui no exemplo. Ok? Então a gente poderia representar nessa forma de onda do sinal recebido a influência do ruído como sendo algo assim. Ok? E eventualmente alguns picos de ruído presentes por conta
do motor, a explosão, que é chamado de ruído impulsivo, né. Então eu tenho esses impulsos aqui, caracterizando o que a gente chama de ruído impulsivo. Então, nessa forma de onda, eu tenho ruído térmico, mais ruído impulsivo, mais distorção, fazendo com que a forma de onda recebida esteja nitidamente muito degradada se comparada com a forma de onda do sinal transmitido. Além dessas degradações, a gente tem também a atenuação, né, que não está ilustrada aqui, e seria ou poderia ser ilustrada se eu tivesse desenhado essa forma de onda do sinal recebido com uma amplitude bem menor, ok? Então eu tenho um sinal de pequena intensidade, um sinal distorcido, um sinal contaminado com ruído térmico ou ruídos gerados externamente ao sistema de comunicação, e eu preciso de alguma maneira limpar esse sinal recebido de tal forma que eu possa entregar para o destino uma mensagem pelo menos inteligível, ok? Então o receptor ele tem esse papel de limpar essa forma de onda do sinal recebido. Obviamente que essa limpeza ela envolve uma série de processamentos sobre os quais nós vamos estudar ao longo do curso. Mas o papel principal que a gente pode entender nesse momento é esse, né? A gente precisa limpar essa forma de onda e convertê-la num sinal de saída que seja ou esteja o mais fiel possível em relação ou em comparação com o sinal de entrada do transmissor gerado pela fonte de informação. Esse sinal de saída é um sinal elétrico, o sinal de saída do receptor é um sinal elétrico. Esse sinal elétrico, em algumas situações, por exemplo, se eu estiver, mais uma vez, falando da transmissão de voz, esse sinal elétrico vai ser aplicado a um alto-falante, que seria o transdutor de saída, e esse transdutor de saída, então, vai fornecer ao destino a mensagem de saída, ah, que seria o sinal de voz acústico, né? O sinal, a onda mecânica, né, que contém o sinal de voz. Ok? Bom, que tipos de mensagens a gente pode identificar nos sistemas de comunicação? Basicamente, a gente tem duas grandes famílias de mensagens: as mensagens analógicas e as mensagens digitais. Ok? O que são mensagens analógicas? Mensagens analógicas são mensagens cuja variação da grandeza que as representa ocorre continuamente no tempo e na amplitude. Por exemplo, um sinal de voz, vou fazer aqui uma pequena ilustração. Se esse sujeito aqui emite um sinal de voz e esse sinal de voz é aplicado a um microfone, o sinal elétrico de saída desse microfone, né, esse microfone estaria atuando aí como um transdutor, né, o sinal elétrico de saída desse microfone seria um sinal mais ou menos assim. Por exemplo, né, um sinal de tensão contínuo tanto no tempo quanto na amplitude. E essa mensagem transportada por esse sinal é uma mensagem, ou é um exemplo, melhor dizendo, de uma mensagem analógica.
Um outro exemplo que a gente poderia dar seria uma imagem capturada por uma câmera, né. A imagem, por si só, é uma mensagem analógica, né, porque ela contém níveis contínuos de brilho, de cor, que se apresentam ao transdutor, que é a câmera, que vai converter esse essa imagem num sinal elétrico. E esse sinal elétrico pode ser analógico, por exemplo, parecido com esse que eu desenhei, mas poderia ser também um sinal digital, né. O que é um sinal digital? Um sinal digital é aquele que contém um número finito de, valores ou de símbolos, podemos dizer assim, para representar a mensagem ou a informação, né. Por exemplo, se eu aplicar o sinal de saída desse microfone a um conversor analógico digital, a saída desse conversor analógico digital será composta de palavras digitais representando os diferentes níveis dessa forma de onda. Em outras palavras, esse conversor analógico digital converte amplitudes de entrada em diferentes palavras binárias, né. Por exemplo, se eu tenho uma amplitude V1, eu tenho, digamos, uma palavra binária 000. Se eu tenho uma amplitude V2, eu tenho uma palavra binária 001. Se eu tenho uma amplitude V3, uma palavra binária 010, e assim por diante. Então, esse é um exemplo onde eu tenho símbolos, né, nesse caso bits, contendo apenas 2 valores, né, e isso exemplifica a definição de uma mensagem digital, né. Mensagem digital é uma mensagem que contém um número finito de símbolos. Mais uma vez, nesse exemplo, os símbolos são os bits, ok? Bom, a gente deve já ter percebido que, eh, poucos são os sistemas de comunicação analógica, hoje em operação. A tendência é que num futuro, praticamente todos os sistemas sejam digitais, ou seja, sistemas que operam com mensagens que, se não são originalmente digitais, são convertidas em alguma etapa do sistema de comunicação em mensagens digitais, né, são digitalizadas. Bom, mas por que um uma mensagem analógica ela é ou está sendo substituída, ou um sistema, melhor dizendo, de comunicação analógico está sendo substituído por sistemas de comunicação, digitais? Basicamente, a gente tem 3 eh, aspectos importantes a considerar quando a gente compara o sistema de comunicação analógico com o sistema de comunicação digital. Analógica versus digital. Bom, então, como eu estava dizendo, a gente tem 3 aspectos mais importantes aí a considerar. Primeiro, custo, né. Um sistema de comunicação analógica, ele, via de regra, tem um custo mais elevado, às vezes muito mais elevado do que um sistema ou do que o sistema correspondente de comunicação digital.
Exemplificando, para eu implementar um sistema de difusão de rádio ou de TV analógico, eu vou gastar X. Um sistema de comunicação de difusão de rádio ou de TV digital, que faça as mesmas coisas do sistema analógico, ou seja, que entregue uma mensagem com a mesma qualidade, por hipótese, a gente vai ver que não é bem assim. Então, por hipótese que entrega uma mensagem com a mesma qualidade do sistema de TV analógico, ele vai custar menos, ok? Então aqui a gente tem um custo, como é que a gente pode marcar aqui? Menor para a comunicação digital. Outro aspecto importante a ser considerado é a versatilidade. Um serviço de comunicação analógica, ele é extremamente limitado do ponto de vista do que pode oferecer aos usuários. Já um serviço de comunicação digital tem o potencial para oferecer serviços muito mais versáteis, né. Por exemplo, se a gente recordar aí o sistema de telefonia convencional, né, o que que a gente tinha no sistema de telefonia convencional, telefonia fixa convencional? A gente transmitia voz do ponto A ao ponto B, do usuário A ao usuário B. Hoje, no sistema de telefonia celular, a gente transmite voz, a gente transmite fotos, a gente transmite vídeos, enfim, a gente transmite uma série de outros tipos de informação, o que dá ao sistema uma versatilidade muito maior. E se a gente olhar ainda mais um detalhe, né, para os sistemas, de telefonia celular, com aí o advento dos telefones, celulares, smartphones, a gente tem muitos serviços além, da transmissão de voz, né. A transmissão de voz acabou ficando encoberta pela quantidade de outros serviços existentes nesse sistema, né. Então, a versatilidade é uma marca registrada aí dos sistemas digitais, né. Então, a gente poderia dizer que o sistema digital ele é mais versátil que o sistema analógico. E um terceiro aspecto a considerar é a imunidade ao ruído. O que que acontece nessa imunidade ao ruído, né? Vamos voltar lá no texto. Nessa figura, composta aí por 4 formas de onda, eu tenho na forma de onda A uma sequência de pulsos, né, que eu poderia chamar de sequência de símbolos, representando, por exemplo, os bits 1 e 0, né. Por exemplo, o pulso de amplitude A sobre 2 representaria o bit 1, por hipótese. Então teria 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui e 1 aqui. E o pulso de amplitude menos A sobre 2 estaria, por hipótese, representando o bit 0, ok? Bom, então a gente tem na forma de onda A uma mensagem sendo representada por uma forma de onda digital, e na forma de onda B a gente tem uma possível forma de onda recebida na entrada do receptor. Essa forma de onda B ela foi
nitidamente distorcida pelo canal de comunicação. E a forma de onda C, além, ou contém, melhor dizendo, além da distorção, a presença de ruído. Então, tanto a forma de onda B quanto a forma de onda C, nitidamente, são bem diferentes da forma de onda A. No entanto, se a gente olhar para essas formas de onda nos devidos momentos, né, especificamente se a gente olhar para as formas de onda nesses momentos, e assim por diante, o que a gente percebe? Que tanto na forma de onda A, desculpe, tanto na forma de onda B quanto na forma de onda C, se eu comparar os valores marcados aí em vermelho com zero, né, supondo que o nível zero está aqui, ó, percebam que esse primeiro valor aqui é maior que zero, esse também é. O segundo é menor que zero, esse também é. O terceiro é maior que zero, esse também é. O quarto é maior que zero, esse também é. E assim por diante. Esse é menor do que zero, esse também. Esse é menor, esse é menor, esse é menor, esse é menor. Esse é maior, esse é maior, esse é menor, esse é menor. E aí, se eu criar a seguinte regra para a recuperação da informação, vamos chamar esse sinal aqui de Y. Esse também vamos chamar de Y, porque ambos vão se servir para o mesmo propósito, né? Ou seja, se Y for maior do que zero, eu vou dizer que isso representa para mim um bit 1. E se o Y for menor do que zero, ou menor ou igual a zero, isso representa para mim um bit 0. Então perceba que tanto com a forma de onda B quanto com a forma de onda C, eu recuperaria a informação presente na forma de onda A perfeitamente, né? Porque eu teria aqui maior do que zero, bit 1. Menor do que zero, vou marcar assim, maior do que zero, bit 1. Menor do que zero, bit 0. Maior do que zero, bit 1. Maior do que zero, bit 1. Menor do que zero, bit 0. Menor do que zero, bit 0. Menor do que zero, bit 0. Maior do que zero, bit 1. E menor do que zero, bit 0. Percebam que eu recuperei a forma de onda D, fazendo com que ela fique exatamente igual à forma de onda A. E esse exemplo é um exemplo bem simples da gente entender por que a forma de onda ou a mensagem ou a informação digital ela é muito mais imune à influência do ruído ou de distorções do que uma forma de onda analógica, né? Numa forma de onda analógica, o que a gente teria? Vou fazer aqui um rascunho aqui de uma forma de onda analógica. Se a essa forma de onda analógica, ou melhor, se essa forma de onda analógica representa um sinal de voz, por exemplo, qualquer mudança no seu formato vai afetar a voz recuperada, não é? Então, por exemplo, se eu adiciono a essa forma de onda ruído, esse ruído ele vai ser, ou ao ser, melhor dizendo, aplicado ao alto-falante, vai fazer com que o interlocutor ouça uma voz com um chiado de fundo, né? A gente
já certamente teve oportunidade de perceber esse tipo de ocorrência por influência do ruído, né. Então a informação analógica, a mensagem analógica, o sinal analógico, ele é susceptível à influência do ruído de maneira muito mais intensa do que um sinal digital, ok? Então o sinal digital, ele é mais imune do que um sinal analógico, ok? Então isso dá para gente, ou melhor dizendo, isso dá a um sistema digital uma série de vantagens frente ao sistema analógico, e essas são as principais vantagens que estão fazendo com que, ao longo do tempo, os sistemas analógicos já existentes sejam substituídos pelas suas versões digitais, ok? Nós vamos, ao longo do curso, estudar um pouquinho sobre comunicação analógica, sobre sistemas de comunicação analógicos, mas essa parte do curso vai ser muito pequena se comparada com aquela destinada aos sistemas digitais. E o que eu estou projetando aqui para vocês justifica essa escolha, ou seja, justifica que a gente dedique maior esforço ao estudo de sistemas digitais, ok? Bom, então, o que eu tinha para dizer a vocês por hoje era isso, e a gente continua na próxima aula.